Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na programação da CBN. E nós vamos hoje, neste episódio, falar de um problema que afeta diretamente a vida de todos nós. É o roubo de cabos de telecomunicações. Que problema, hein? Na CBN a gente vira e mexe realmente fala sobre isso. Esse crime não apenas interrompe serviços essenciais como internet e telefonia, mas também traz enormes prejuízos para a indústria. Gera custos que acabam recaindo sobre toda a sociedade. E para debater este assunto aqui no Momento Indústria, nós recebemos no estúdio o Hélio Bamp, que é diretor da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná, e também coordenador do Conselho Temático de Telecomunicações da entidade, além do coronel Sérgio Augusto Ramos, que é da Polícia Militar do Paraná, chefe do Centro de Operações Integradas de Segurança Pública e coordenador do Grupo de Trabalho Conexis. Eu gostaria aqui de dar as boas-vindas. Hélio, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Também, Sérgio, Coronel, obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre este contexto. Hélio, para começar, quais são os principais impactos econômicos e operacionais que o roubo de cabos acaba realmente causando para as empresas de telecomunicações em um primeiro lugar e depois para a indústria como um todo? Economicamente, realmente o reflexo é muito importante, muito significativo. Só no ano de 2024 tivemos 4,5 milhões de metros roubados ou furtados na rede de telecomunicações no Brasil inteiro. Para o Paraná, significa na faixa de 9,7, quase 10% dessas metragens subtraídas das nossas redes de telecomunicações, impactando a internet. Então, economicamente, isso tem um impacto muito forte, que é na faixa de 4,5 bilhões em termos de Brasil, mais ou menos. Do ponto de vista operacional, nós temos o problema de algumas situações ter a interrupção das comunicações e da internet do cidadão. E isso impacta, inclusive, junto à sociedade, havendo até interrupções de serviços essenciais, tipo pronto-socorro, polícia, enfim. Há um impacto que muitas vezes a população ou o usuário de telecomunicações da internet acha que realmente é um defeito da operadora. E, na realidade, é a questão da meliância que tem que ser combatida. Realmente, nós temos que ter um foco cada vez mais relevante para coibir esse tipo de delito. Agora, Coronel, eu até cumprimentei aqui o senhor e mencionei do grupo Conexis, do grupo de trabalho. O que é o grupo, até para a gente entender como ele atua e como também integra as forças de segurança nesse esforço conjunto? Bom, como o Hélio falou, desde 2023 foi identificada essa problemática a respeito de furto de cabos, que atinge de forma geral toda a sociedade. E foi criado pela Secretaria de Segurança Pública um grupo de trabalho chamado Conexis, que ela reúne as forças de segurança, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, a Receita Estadual está presente com a gente, e também as empresas participantes também, as empresas particulares, né, aquelas de telefonia, que é aqui do Paraná e de todo o Brasil, né, onde nós temos um representante na parte de segurança de cada empresa, inclusive tem nos auxiliado muito, né, nessa participação, nessa integração com relação à identificação desses problemas que 2023 acabou sendo um marco muito importante aí para a Secretaria de Segurança Pública, porque foi identificado justamente o Paraná como um polo justamente de problema na questão de furtos e roubo de cabos, né, de telefonia. Então, diante dessa força-tarefa e ainda abordando a real realidade, né, o que realmente acontece no dia a dia, Hélio, existe um pouco mais de já noção mesmo, de conhecimento de como esse problema afeta a competitividade da indústria? O senhor comentou aqui sobre a questão de internet, de telefonia, mas pode implicar, por exemplo, na parada até mesmo de uma linha de produção toda, se existe esse, né, roubo de cabos, um dia a dia, um sistema que cai, que afeta isso, causando prejuízos realmente bastante extensos?
Sem dúvida. Realmente, as ocorrências no Paraná têm acontecido na faixa de 6.000 ocorrências anuais. E isso impacta diretamente em a operação de empresas que precisam se comunicar, tem trabalhos online que são realizados, interrompendo a internet, a transmissão de dados, e nesse sentido há necessidade realmente de uma ação coordenada entre as operadoras e a iniciativa pública através da Secretaria de Segurança Pública, que tem sido feito ações de inteligência para realmente evitar, coibir esse tipo de coisa. Então, há um mapeamento de inteligência e o Paraná tem sido um exemplo do ponto de vista da segurança pública em que as forças policiais têm atuado através de operações e isso aí coibido. Realmente, 2020, quando entrou a pandemia, houve uma diminuição da quantidade de delitos no Paraná. Aí, quando chegou 2021, já começou a aumentar, a escalar percentualmente. E tem sido um aumento aí progressivo. Poderia ter sido muito maior esse aumento se não houvesse ações da polícia em cima disso. Então, de vez em quando, há realmente a apreensão, né, do meliante, e estamos também procurando, aí, através de ações a nível legislativo, fazer com que haja um aumento da severidade das leis nesse sentido. Do ponto de vista de penas, pena criminal, agora, em dia 28, 29 de julho passado, faz 2 semanas, que foi promulgado a lei 15.181. E foi aumentado, então, a pena para esse tipo de crime de 2 a 8 anos. Quando se trata de subtração de um serviço essencial, tipo uma polícia, um pronto-socorro ou as sinalizações públicas, né, semáforos ou coisa assim, realmente aí é de 6 a 12 anos. E se houver uma interrupção de comunicação ferroviária ou metroviária, ela dobra, inclusive, a penalidade. Mas isso é na situação de crime, penalidade, em que realmente a legislação ela é federal. Quando se trata de legislação estadual, nós temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná, iniciativa do deputado delegado Tito Barrichello, que é o projeto de lei 223/2025, a FIEP tem dado muitas contribuições nesse sentido, realmente ataca e procura colocar, digamos, uma penalização de sanção administrativa para o receptador. Porque se nós realmente combatermos o receptador, nós estamos tirando aquele valor econômico do criminoso e realmente diminui realmente os atos ilícitos. Então, está sendo feito isso através de uma ação forte da FIEP, para que realmente essa legislação venha a ser aprovada. Inclusive, houve uma audiência pública no mês de maio, na Assembleia Legislativa, em que houve participação da sociedade e também da FIEP, em que boas contribuições foram colocadas para que realmente esperamos que até nesse mês de agosto já haja tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, né, para que realmente até ainda no 3º trimestre nós temos a aprovação dessa lei. Do ponto de vista federal, nós também temos atuado. Existe uma proposição do deputado federal Diego Garcia, que é o projeto de lei 4.250, que é análogo a essa sanção administrativa, combate à receptação, feita pelo projeto de lei do deputado delegado Tito Barrichello, que é o projeto de lei 223/2025. O caso do deputado Diego Garcia, que é o projeto de lei 4.250, esse é de 2024.
Bom, além dessa parte legislativa e da punição, ainda no nosso dia a dia, Coronel, existe esse mapa e essa inteligência, como salientou o Hélio por aqui. Como isso acontece por parte da Polícia Militar e das forças de segurança de maneira geral? E hoje, quais são os pontos críticos? E não só aqui em Curitiba, mas também em Londrina, nos municípios paranaenses de maneira geral, Coronel? Bom, como eu falei, quando a gente criou o grupo, né, o Grupo Conexo, o grupo de trabalho, essa parceria, ela fez uma diferença enorme. Justamente por quê? Porque hoje a segurança pública, ela tem uma cifra que é registrada, mas muitas vezes é uma cifra que não é real. E é um problema hoje praticamente no Brasil inteiro. Por exemplo, muitas vezes era registrado boletins de ocorrência e eram colocado a unidade de medida em quilo. Outras empresas colocavam em metro. Então, sempre esses dados, eles nunca foram muito reais, né? E hoje, por exemplo, quando iniciou uma parceria, a gente começou já a colocar padrões internos na segurança pública. E os grandes centros são os piores, né? São os piores locais. Há que se fazer uma distinção que hoje a própria lei que o Hélio comentou, né? Essa lei 15.181, ela se refere a roubo, a furto e a receptação. O roubo é algo que é preocupante, mas muitas vezes não é o principal problema, porque o roubo é com violência. Muitas vezes não uma é abordagem. uma abordagem que, de repente, alguém chega e, com violência, a pessoa acaba retirando. É o furto e a receptação. Furto é um crime complexo. Por mais que seja um furto, é uma situação até colocada como algo simples, mas muitas vezes existe anonimato, na calada da noite, e a questão da receptação. E observamos aqui no Paraná, principalmente, que a atuação direta no furto, ela acaba acontecendo o quê? Muitas vezes a própria legislação federal, a legislação penal, ela acaba muitas vezes liberando, às vezes, você prender alguém com 5, 6 quilos de cabos furtados. E a atuação direta na receptação. Essa é a grande questão, e isso que eu digo, de dados de 2023 para 2024, foram 67% que o Paraná acabou reduzindo, dados do próprio Conex, não no grupo de trabalho Conex, mas da gestão da Conex, né, que organiza várias empresas. E isso a gente tem observado nesse ataque. E com relação à questão da parte principal, que ela não envolve somente, é uma responsabilidade da segurança pública muito efetiva, essa organização, mas como o Hélio falou, ela parte muito da legislação. Perdão, desculpe, acabei interrompendo E o só senhor, perdão. um fato que no Paraná existe um decreto que foi sair agora, inclusive, faz 15 dias, baseado numa lei que existe em 2009. Hoje já está, inclusive, passada para a Polícia Judiciária aqui no Paraná, que é a Polícia Civil. Toda empresa que for autuada em flagrante por constatar que está com recebimento de cabo ou alguma coisa ilegal, automaticamente a Receita Federal já está cancelando o cadastro ICMS. Algo direto, né? Algo imediato, né? Não obstante a lei do que está sendo colocado agora na Assembleia venha a complementar isso, mas o decreto já está em vigor. Inclusive, conversei ontem com o próprio delegado-geral da Polícia Civil, doutor Silvio Requembar, já informando que essas questões já estão em andamento. E isso facilita muito, porque a legislação ela acaba favorecendo justamente quem que é o principal foco hoje, a receptação. Os locais que estão mapeados hoje, esse é a grande questão que eu refuto hoje pela segurança pública, que acabou reduzindo, ter uma sensível redução nos números, por conta que o foco foi nos locais onde existe a receptação desse material, né? É também importante a gente falar de um resultado que já aconteceu e acontece por aqui. Inclusive, é muito frequente a CBN divulgar o resultado de operações de grande porte nesse sentido de combate ao furto e à receptação de cabos, de fios de cobre. Houve já a apreensão de toneladas e toneladas. Coronel Sérgio Ramos, quais estratégias têm dado resultado, então, nesse combate a crime? Essas operações frequentes aqui, para a gente citar esse exemplo, elas estão dentro desse rol? As operações, elas têm que ser realizadas, porque elas se tornam até de forma educativa, essa fiscalização desses pontos. Nós temos mapeados em conjunto com as empresas, praticamente todos os locais no estado do Paraná que tem essa particularidade com venda de cabos e receptação. Então, só na última operação, a gente geralmente tem programado a cada semestre uma operação, porque é uma operação de peso, envolve todos os órgãos de segurança pública. Só no passado foram 13 toneladas de cabos que foram apreendidos. E o que facilita muito? Porque muitas vezes quando você chega no ferro velho, naquele local que é a receptação, muitas vezes é um cabo que você não tem identificação, você não sabe onde que é. E nessas operações as companhias participam conosco.
onde todos os representantes de cada operadora fica na nossa base central. O policial, ao fazer a fiscalização, ele faz uma videochamada, ele já é identificado. Se qualquer das empresas identificarem, já é levado de imediato para a delegacia, até para evitarmos problemas. Por exemplo, até cito um exemplo aqui, nós temos uma delegacia aqui em Curitiba que fez uma apreensão de anos atrás de 10 toneladas de cabo. Não se identifica de quem que é o cabo. De quem é. Não sabe de quem que é, as empresas não reconhecem. E o que é o risco disso aí? O risco, um juiz dar uma canetada e chegar a ponto de pedir a devolução para quem você fez a apreensão. E a gente sabe que aquele material tem todos os indícios de ser objeto de furto, né, desse caminho. Então, essas questões das operações, elas são de extrema importância justamente por isso. Como o Hélio falou, as leis federais são importantes, mas as leis estaduais e municipais. A gente não pode tirar isso também das leis municipais. Até cito alguns exemplos aqui no estado do Paraná, no município de Moarama, onde todos os locais que fazem venda de materiais reciclados dessa natureza, ela tem que ter o cadastro de quem está comprando. Até mesmo para evitar, vocês pediram alvará, se de repente numa fiscalização vai verificar, não, mas esse material você conseguiu de quem? Isso é extremamente importante. Então, a legislação hoje, ela facilita muito e auxilia muito justamente a questão desse, como ele falou, dessa consequência imediata. Ou você tirar o cadastro ICMS da empresa, ou você cancelar o alvará dessa empresa. Isso é extremamente importante para o combate a esse tipo de crime. Ramos realmente cita a questão de caçar o alvará. Isso é um ato municipal e, nesse sentido, há necessidade também de aprimoramento da legislação municipal. Nesse sentido, vai ter até dia 28 de agosto agora, na Câmara Municipal de Curitiba, uma audiência pública para tratar exatamente de um aprimoramento da lei, porque realmente, por ser o alvará ato administrativo da prefeitura, então vai haver também aprimoramentos nesse sentido. E a FIEP está realmente dando essa contribuição. E para complementar o que tínhamos comentado anteriormente, que nós podíamos, coronel, realmente tentar estabelecer uma delegacia especializada em furtos e roubos de cabos de equipamentos de telecomunicações, que cria-se uma inteligência sistêmica, contínua, no sentido de fazer esse combate. Nós temos realmente a Secretaria de Segurança Pública do Paraná como um grande ente de apoio e de realmente repressão, tem sido muito eficiente, né, em função das operações que realiza. Mas se for feito contínuo, nós conseguimos reduzir mais ainda a meliância, né, e os ilícitos na nossa rede. A exemplo de outros estados, como eu citei, que é Amazonas, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro baixou bastante também, porque realmente criou uma secretaria, aliás, uma delegacia especializada em furtos e roubos, né? Hoje tem primeiro lugar em termos de furtos e roubos é o estado de São Paulo, segundo a Bahia e terceiro o Paraná. É muito grande, porque Bahia, pela extensão, é enorme o estado, né? São Paulo, pela intensidade, a população, e tem muito mais cabo lançado, né? E o Paraná, se não fosse esses atos de repressão que são muito bem feitos pela Secretaria de Segurança Pública, nós não seríamos terceiro, seríamos segundo colocado. Então, tem resultados positivos, mas podemos evoluir muito mais. Hélio, eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje por aqui com essa visão da indústria sobre esse grave problema. Obrigada. Obrigado. Eu também, Coronel Sérgio Ramos, gostaria de agradecer a sua participação com a visão dessa mobilização por parte das forças de segurança. Eu que agradeço a oportunidade. E neste episódio do Momento Indústria, a gente falou sobre um tema importante para a economia, para a indústria, mas para a nossa sociedade como um todo. É um tema que realmente precisa dessa união, como a gente acompanhou aqui neste episódio, entre indústria, as forças de segurança e a própria população, para que isso seja realmente combatido, haja realmente uma redução. A gente já continua acompanhando esses desdobramentos, essas ações, você sempre acompanha na CBN, com certeza. E na próxima semana tem mais um episódio Momento Indústria aqui na CBN. É uma parceria do Sistema FIEP com a CBN para debater esses assuntos importantíssimos por aqui.